Resident Evil. Fala galera, tá começando mais um Soda Pop para falar do tão desejado, do tão comentado e também do tão temido Resident Evil 2 Remake. Então galera, Resident Evil 1 foi lançado em 1996, fazendo um grande sucesso. E a história acompanhava um grupo de policiais que tinha como missão investigar uma série de homicídios, de casos de canibalismo que aconteciam aos arredores das florestas de Raccoon City. E tínhamos como protagonistas Jill Valentine e Chris Redfield, que se aventuravam numa mansão abandonada no meio da floresta. Lá, que seria uma espécie de refúgio dos policiais contra o ataque de diversas criaturas horrendas, acabou se revelando como palco de toda a tragédia de Resident Evil 1. É lá que toda a história é revelada, que a gente descobre o que é T-Vírus, o que é a Umbrella Corporation e que é essa empresa que está por trás de tudo. O sucesso do jogo foi imenso e isso resultou no Resident Evil 2, lançado em 1998. E nesse jogo a gente não tinha nem Jill nem Chris, tínhamos novos protagonistas, novos personagens, novos vilões. A história do Resident Evil 2 se passava alguns meses depois do Resident Evil 1 e tinha como protagonistas a Claire Redfield e tínhamos o policial novato Leon Kennedy. Tanto Claire quanto Leon não fazem ideia do que se passa em Raccoon City. E depois dos acontecimentos do Resident Evil 1, o vírus que se encontrava na mansão e pelos arredores da floresta acaba se espalhando para a cidade, para Raccoon City. E em meio a isso tudo, a Claire e o Leon são os dois protagonistas que acabam de chegar na cidade. Eles não fazem ideia do que está acontecendo. A Claire é irmã do Chris, protagonista do primeiro jogo da série, e ela está indo para a cidade apenas para tentar encontrar o irmão dela, que sumiu, que não deu mais notícia há meses. E Leon é o nosso policial novato indo para seu primeiro dia de trabalho na RPD, o Departamento de Polícia de Raccoon City. Chegando lá, os dois se deparam com uma cidade completamente abandonada, destruída, e são atacados por zumbis mortos-vivos vindo de todo lado. Os dois acabam se encontrando em meio a essa confusão e juntos eles partem em direção ao departamento de polícia de Raccoon City, acreditando que lá eles vão encontrar abrigo, refúgio. Onde é que será que eu já ouvi isso antes? Então, os personagens acabam se separando no meio da cidade. Acontece uma explosão, Claire vai para um caminho, Leon vai para o outro, mas eles combinam de se encontrarem no departamento de polícia. E é lá que toda a tragédia, todo o inferno realmente começa. Wait! Don't shoot! Get down! Se você jogou Resident Evil 1, você é pego de surpresa. Se você começou jogando Resident Evil 2, meu caso, você também é pego de surpresa. De qualquer forma, te envolve e é misterioso de qualquer jeito, porque você não faz ideia do que está acontecendo. No departamento de polícia de Raccoon City que toda merda acontece. A gente descobre que existem outros laboratórios da Umbrella embaixo da cidade, no subsolo. A Claire e o Leon precisam proteger uma criança chamada Sherry, filha de cientistas da Umbrella, que estava completamente abandonada, sozinha no departamento de polícia. E os três juntos adentram os laboratórios da Umbrella Corporation. Sherry é infectada pelo G-Vírus e Claire precisa encontrar uma cura, uma vacina, uma maneira de salvar a menina. E também temos nossa Ada Wong, que a todo custo tenta roubar uma amostra do G-Vírus. Também temos o Esquadrão da Umbrella, que também invade os laboratórios para tentar conseguir uma amostra desse maldito vírus. São muitas conspirações, muitas traições e muitos laços familiares que são rompidos na trama de Resident Evil 2.
É esse diferencial que faz Resident Evil 2 ser tão marcante, tão emocionante e tão envolvente. Se o 1 já era um jogo foda, o 2 consegue ser melhor ainda. É um jogo espetacular. Mas eu tô falando desse jogo por um motivo muito especial. Há algumas semanas atrás, a Capcom soltou uma postagem no Facebook, na página oficial do Resident Evil, e perguntou aos fãs o que eles gostariam de ver em um Resident Evil 2 Remake, o que os fãs pensavam da ideia de fazer um Resident Evil 2 Remake. E é claro que isso fez com que os fãs fossem à loucura com essa possibilidade. Afinal, é uma coisa que os fãs já vinham pedindo há muitos anos. E a Capcom já havia registrado uma marca chamada Umbrella Corps, Resident Evil Umbrella Corps. É um título que não se sabe que jogo é esse, se seria o Resident Evil 7, se seria um spin-off. E agora começaram a cogitar a possibilidade de que talvez esse Resident Evil Umbrella Corps seja na verdade o remake do Resident Evil 2, que pode já estar sendo desenvolvido pela Capcom. Até então, isso era apenas uma pesquisa da Capcom para saber o que os fãs pensavam a respeito. Mas depois um produtor da Capcom soltou mais uma postagem falando e mostrando em foto um projeto em rascunho do que seria o conceito do Resident Evil 2 Remake. E que ele levaria esse projeto para os seus superiores avaliarem. E eles perguntaram a esse produtor se ele teria condições de fazer um remake à altura do original, do jeito que os fãs gostariam de ver. E é claro que ele se mostrou muito empolgado com a possibilidade de fazer um remake desse jogo tão amado. E isso me reforçou talvez essa ideia de que Resident Evil 2 está em muita evidência nesses últimos dias na internet. E acho que isso só reforça a possibilidade de que esse remake já está sendo desenvolvido pela Capcom há um bom tempo. Eu acredito que eu acho que a Capcom está com medo de anunciar um Resident Evil 7. E apesar de ser um risco fazer um remake do clássico Resident Evil 2, por ser tão amado, um dos jogos mais amados, se não for o mais amado da franquia, eu acredito que apostar num remake do 2 é uma aposta mais segura do que apostar em um Resident Evil 7. E particularmente eu acho que a Capcom nem sabe o que fazer em um Resident Evil 7. A trama do Resident Evil 6 era uma história muito mal contada. A história não era das piores, mas era muito fraca, muito mal contada. E me parece que depois disso a Capcom já não sabe mais o que fazer. Então acho que por estratégia, pela lógica, um Resident Evil 2 Remake seria mais apropriado nesse momento. Eles fazem o Resident Evil 2 e paralelo a isso vão desenvolvendo o 7 bem devagar e com muito cuidado. Mas o Resident Evil 2 Remake é uma aposta certa. É aquela aposta segura de que, porra, vai vender. O jogo vai vender pra caralho. E não tem jeito, é apostar naquilo que é certo. E faz muito sentido a Capcom fazer isso agora, para reconquistar os fãs depois do Resident Evil 6, do 5 e do 4, que na minha opinião deixaram muito a desejar. São ótimos jogos de videogame, mas como jogos de Resident Evil, eles foram muito decepcionantes para mim. Então eu acho que depois de Resident Evil Revelations, do Resident Evil Revelations 2 com a Claire, depois de Operation Raccoon City, Resident Evil 6, eu acho que não há mais desculpa para a Capcom. Eu acho que agora é a hora de pegar tudo isso e fazer um jogo de Resident Evil de verdade. Pegar todos os erros, jogar fora e pegar as melhores coisas, todos os acertos desses últimos jogos e botar em prática nesse novo jogo, criar uma coisa nova. Eu não espero um remake que seja mais do mesmo daquilo que eu já vi lá em 98. Não é isso que eu quero, e eu acho que também não é o que a Capcom quer. Eu acho que o remake ele vem na hora certa.
enquanto a Capcom não sabe o que fazer com o rumo da história do Resident Evil, com o rumo do Resident Evil 7, acho que é uma maneira de entreter os fãs, de presentear os fãs e agradar, eu espero. Agora, o que eu gostaria de ver no remake do Resident Evil 2? Eu gostaria muito de ver a própria Raccoon City sendo mais explorada, né? Eu acho que os personagens eles chegam muito rápido assim ao departamento de polícia. Explorar mais Raccoon City, a cidade é fantástica e no jogo original temos Claire e Leon andando pela cidade e é muito pouco tempo que eles ficam em Raccoon City. Depois eles entram no departamento de polícia e não saem mais daquela merda. Então eu acho que poderia aproveitar mais um pouco o Raccoon City, explorar mais as ruas, as cidades antes deles chegarem no departamento de polícia, deixar a Claire e o Leon sozinhos andando pelas ruas de Raccoon. Acho que seria muito legal, muito foda. Fazer alguns encontros de outros personagens que também estavam em Raccoon City, personagens do Outbreak. Então eu gostaria muito de ver a Claire e o Leon mais tempo nas ruas da cidade, se assustando, desesperados, sem saber o que fazer, sofrendo bastante. Eu acho que seria muito foda. Então, anota aí, Capcom, mais tempo em Raccoon City. Primeira coisa, tem que ter isso, mais tempo pelas ruas da cidade antes de chegar no departamento. A segunda coisa que eu queria ver num remake do Resident Evil 2 é menos quebra-cabeça, menos puzzle. Eu sei que todos os fãs gostam, mas eu particularmente não gosto de quebrar minha cabeça. Eu gosto de me entreter, de me divertir, de me assustar. Então eu gostaria de menos puzzle, menos tempo correndo pelo mesmo cenário, tendo que ir atrás de chave para abrir porta. Eu espero que isso seja atualizado, tipo, a Claire e o Leon arrombam uma porta e encontram alguma coisa para ajudar a derrubar algumas portas, para quebrar essa coisa de ficar procurando chave, porque isso é uma coisa muito chata, muito antiquada, e eu acho que isso não funciona mais em Resident Evil. Uma chavinha ou outra eu posso até procurar, mas tipo, ficar perdendo muito tempo com chave não rola mais, então esquece. A número 3... eu gostaria de ver mais a relação da Claire e do Leon sendo mais desenvolvido, mais explorado. A gente vê muito pouco do contato deles, da interação deles no original, porque eles seguem caminhos diferentes. Então eu gostaria de ver os dois mais tempo juntos, interagindo juntos, lutando juntos. E eu acho que é o mais provável que aconteça, porque a própria Capcom já revelou que essa era a vontade original deles, de botar a Claire e Leon juntos, mas que isso não foi possível, e que esse sonho só se realizou lá no Resident Evil 0, com a Rebecca e o Billy. Então, como tivemos o Dark Side Chronicles, que mostrou a Claire e o Leon juntos, eu acredito que o Resident Evil 2 Remake também vai ser desse jeito. Mas eu espero que não seja o tempo todo. Número 4. Eu gostaria de ver mais da relação da Claire e da Sherry. Acho que precisa explorar mais essa relação delas, que já era um dos destaques principais do Resident Evil 2, uma das partes mais emocionantes, pelo menos a que mais me emocionou, é a relação da Claire e da Sherry, e eu acho que isso pode ser mais bem desenvolvido, mais explorado, e seria muito foda. A gente tem o exemplo aí do The Last of Us, do Joel e da Ellie, que vieram muito depois da Claire e da Sherry e que fizeram um sucesso danado. A relação deles é emocionante demais. E eu acho que a Capcom vai trazer isso com tudo nesse remake. Número 5. Eu gostaria muito de ver a Claire e o Leon juntos, mas não o tempo todo. Eu acho que dá pra mesclar isso, de trazer aquele terror de volta, aquele sentimento de solidão, de colocar a Claire com o Leon em alguns momentos, deles terem que lutar juntos, explorar o departamento de polícia juntos, mas que em alguns momentos do jogo eles sigam o seu caminho, separados. A Claire com o seu cenário A, o Leon com o seu cenário B, mas eles vão se encontrando mais vezes, mas que eles tenham momentos sozinhos. A Claire
com a Sherry, o Leon com a Ada. Quem sabe até realmente mostrar de novo, como foi no Dark Side Chronicles, a Claire e a Ada se encontram e tem uma interação juntas. Eu acho que isso vai acontecer também. Faz sentido que aconteça, porque nunca me caiu a ficha do porquê que Claire e Ada nunca tiveram realmente juntas. E acho que agora isso vai acontecer. Tem que acontecer, gente, por favor. Então, é isso. Acho que tem que mesclar esses personagens juntos, mas deixá-los sozinhos também. Trazer aquele terror, aquela solidão que a gente sentia nos primeiros jogos. Eu acho que mesclar isso seria muito foda. E não colocar Claire e Leon grudados um no outro, como foi com o Chris e a Sheva no Resident Evil 5, que isso, pra mim, estragou o jogo. Por mais que o co-op tenha sido foda, tenha sido uma das atrações principais, eu gostei muito, mas não ter separado os personagens, acho que foi um dos defeitos do Resident Evil 5. Porque, pra mim, isso acabou soando muito irreal. Para tudo eles estavam juntos, e eu acho que isso não pode acontecer no Resident Evil 2. Acho que tem que ter momentos em que os personagens vão estar juntos para enfrentar algumas ameaças, para lutar, para explorar, mas eles têm que seguir seu caminho separados também. You okay? Still in one piece. That maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. Número 6. Eu espero que a gente tenha novos monstros, zumbis mais agressivos, mais rápidos, mais ágeis. Faz muito sentido, já que vamos ter provavelmente uma nova câmera. Eu não quero ver a câmera antiga. Eu quero que seja uma câmera tipo a do Resident Evil 4 ou a do Revelations 2. Uma câmera mais atual, que vai trazer uma certa imersão, né? Vai trazer uma experiência mais imersiva, mais envolvente para os jogadores. Eu acho que não dá para ficar usando aquela câmera lá de 98, como algumas pessoas estão achando que vai acontecer. Eu não acho que isso vai acontecer, não vejo como isso possa funcionar. Então eu espero que seja a câmera atual, que para mim já está de bom tamanho. Número 7... repetindo a parte dos monstros, mas agora com mais detalhes. Novos monstros, novas ameaças com o vírus G, novos zumbis, novos Lickers, mais agressivos, mais perigosos, novos monstros, é isso que eu quero, novos monstros que realmente aterrorizem. Quem sabe até mostrar outro Tyrant. Não, tá bom, isso eu acho que eles não vão mostrar não. Ia distorcer um pouco o jogo. Mas eu acho que alguns monstros novos caem bem. Precisa, né, pra gente realmente poder sentir algum medo. Ter novas ameaças. Número 8. Mais foco nas relações dos personagens. Eu sei que já falei essas coisas, mas vale ressaltar isso. As relações dos personagens é uma parte extremamente importante. A carga emocional que o Resident Evil 2 tem com seus personagens é uma coisa importantíssima. E eu espero que isso seja mais explorado. Por favor, Capcom. Isso precisa ser desenvolvido. É o ponto principal do jogo. Se vocês não souberem emocionar, envolver os jogadores com os seus personagens, não vai rolar, a gente não vai conseguir se divertir, não vai conseguir se envolver e se emocionar com o jogo. Número 9. Eu acho que tem tudo para dar certo. Contanto que respeitem a essência do que é Resident Evil 2, respeitem o suspense, o terror, tragam coisas que possam realmente agregar. Explorem mais os cenários, tornem o departamento de polícia ainda maior,
os laboratórios, a cidade, torne o jogo uma experiência maior, mais empolgante, mais emocionante, e desenvolvam mais a história. A história do Resident Evil 2 é fantástica, mas ela pode ser ainda melhor. Há coisas que podem acrescentar muita coisa para o universo da série. Temos a Alex Wesker, que, sei lá, talvez alguma coisa dela possa ser citada de alguma forma no jogo, quem sabe. Talvez alguma coisa do Albert Wesker também, enfim, eu acho que dá para fazer muita coisa. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. Número 10. DLCs extras com a Ada, mostrando o que acontece com ela depois do Resident Evil 2, o que acontece com o Hank depois de ele conseguir a amostra do vírus. Enfim, eu acho que explorar esses personagens que são tão importantes e tão misteriosos seria muito legal, e eu acho que é o que os fãs esperam. Desenvolvam isso, que não tem erro. Could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Dá pra criar muita coisa, dá pra mostrar talvez até uma cena extra da Jill, um final secreto com a Jill Valentine chegando em RPD. Eu acho que seria muito foda. Jill! Brad! We've got a... Vamos aguardar, torcer e rezar para que a Capcom faça um ótimo trabalho. Não sei se eles vão conseguir ou não, porque não temos mais o roteirista do Resident Evil 2, que infelizmente já faleceu. Não temos o Shinji Mikami, mas eu acho que depois do The Evil Within, que me decepcionou bastante, eu acho que com o Shinji Mikami ou sem Shinji Mikami, a franquia não ia estar muito diferente do que vemos hoje. E também não temos o Hideki Kamiya, mas, sei lá, quem sabe um deles esteja de volta. Enfim, vamos acreditar que os novos desenvolvedores, que os novos funcionários da Capcom, né, essa nova geração de criadores, possa dar conta do recado e realmente criar uma experiência de terror fantástica. Eles fizeram Revelations 2 com um orçamento muito baixo, um jogo muito curto, que não deu para matar a saudade da Claire da maneira que eu queria, mas se eles conseguiram fazer Revelations 2 um bom jogo, eu fico pensando o que eles podem fazer com um remake com um orçamento fantástico. Então é isso, que venha o remake do Resident Evil 2 e que a Capcom possa usar esse remake, e se ele for bem sucedido, como um exemplo do que deve ser o Resident Evil 7. Então é isso, galera. Isso é um pouco do tudo que eu quero ver no remake do 2. Eu quero me emocionar com Resident Evil 2. Eu quero realmente me envolver com os personagens. Eu quero sair emocionado com a história da Sherry e da Claire. Eu espero que a família Birkin seja mais explorada, que a Ada Wong também seja mais explorada. Enfim, eu quero ver mais desenvolvimento de todos os personagens. Menos talvez do Leon. Esse aí eu acho que não precisa desenvolver tanto, porque ele já estrelou tanta coisa, né, nesses últimos anos, que eu acho que ele é o que menos precisa. Então, se vocês puderem não colocar ele como o astro do jogo, eu agradeço. Então é isso, galera. Esse foi mais um Soda Pop para falar de Resident Evil, né, e torcer para que na TGS eles revelem logo esse jogo, que eu acho que já está mais do que na hora. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá aquele joinha que ajuda pra caramba. E curta a página no Facebook, temos agora a página do Soda Pop. E se quiser me seguir no Twitter, também eu tenho Twitter, eu não uso muito, mas eu prometo que vou estar voltando a usar.
Então é isso, galera. Até semana que vem com mais Soda Pop. Tchau, tchau.